Oi, gente, eu sou a Ana Laura e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre os tigres asiáticos. Bom, os tigres asiáticos, eles são um bloco econômico de países asiáticos que se formou por ter algumas características em comum e por apresentarem um alto crescimento a partir de 1970. Os países que fizeram parte inicialmente dos tigres asiáticos são Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Esse crescimento econômico desses países se deu por um alto investimento japonês. Após a Segunda Guerra, o Japão ele vinha surpreendendo no cenário internacional pela sua grande recuperação, já que tinha um grande investimento estadunidense. Com o intuito de expandir a sua indústria, o Japão ele começou a colocar algumas filiais dessas indústrias nesses 4 países que começaram a se desenvolver. Não eram países muito industrializados, e aí, com isso, foi dado o pontapé inicial para a industrialização desses países. Os tigres asiáticos, eles têm um modelo econômico que passa por 3 etapas. Antes de 1970, eles eram países agroexportadores, então o comum era a exportação de produtos agrícolas e commodities. Também nesse período, eles tinham indústrias bem desorganizadas e uma dependência muito grande da exportação. Já a partir de 1970, com o investimento japonês, esses países eles começaram a ter algumas indústrias. E foi aí que esses países eles começaram a fazer um grande investimento industrial e investir na infraestrutura dos lugares para poder acomodar essas indústrias estrangeiras. E foi assim que surgiu a IOE, Industrialização Orientada para Exportação, que é o tipo de industrialização característica desses países. Bom, na terceira fase, esses países passaram por uma depressão econômica e aí foi preciso que eles ganhassem maior autonomia. A gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente. Bom, esses países eles têm características em comum. As principais são o grande investimento do governo. Então, o governo investiu muito em infraestrutura, como transporte, comunicação, e também teve um investimento educacional muito grande para poder qualificar a mão de obra. Outro fator muito importante foi a política estatal de atração de empresas multinacionais. Então, os governos eles criaram condições para que essas empresas pudessem se instalar ali. Algumas das coisas que os governos faziam eram dar os terrenos para essas empresas e também isentá-las de impostos. Outra coisa que chamou muita atenção foi a mão de obra barata e qualificada, já que esses lugares estavam investindo em educação e como não era muito industrializado, a mão de obra era abundante. Esses salários eles eram menores do que outros países industrializados, como países europeus e os Estados Unidos, então era uma grande vantagem das empresas se instalarem ali. Agora a gente vai voltar um pouco naquela terceira fase. O que aconteceu? Existiu uma depressão econômica e os tigres asiáticos eles precisaram criar uma certa independência. Então eles começaram a instalar suas empresas próprias em outros países, o que deu origem aos novos tigres asiáticos, que a gente vai comentar no outro vídeo, e também modernizaram sua indústria, o que fez com que eles exportassem produtos de alto valor agregado. Essas coisas fizeram com que eles tivessem um aumento do número de estatais e pudessem se consolidar como grandes estados exportadores. A diferença mais marcante nos tigres asiáticos foi a Coreia do Sul, porque ela se mostrou um pouco resistente aos investimentos estrangeiros e às instalações de multinacionais. Então, a Coreia do Sul tinha bastante investimento estrangeiro, mas ela preferia que as indústrias fossem indústrias locais mesmo, e essas indústrias elas tinham um forte vínculo familiar. Então por hoje é só, no próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre os novos tigres asiáticos. Beijos e até a próxima!